Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog e hoje eu vou falar de um texto do Theodor Adorno que se chama Educação após Auschwitz. Esse é um texto que você pode encontrar em vários lugares, na internet e em livros também, como no Mínima Moralia e no Educação e Emancipação da editora Paz e Terra, que é o livro que eu tenho aqui, que está todo grifadinho, bonitinho. Robson, primeiro, o que é Auschwitz? Auschwitz foi o grande campo de concentração, de extermínio que os nazistas montaram nos fins da Segunda Guerra Mundial com uma ideia de solução final para o problema judeu. Ou seja, basicamente mandaram todos os judeus para lá para morrer. Essa é a grande verdade. E não só judeus, outras minorias também, né? Homossexuais, ciganos, etc. Então, o que é interessante não é porque eles morreram. Isso é muito trágico, obviamente. Mas o que realmente chocou as pessoas na época e que continua a nos chocar hoje é a frieza e a burocracia e a mecanicidade que a coisa toda foi feita. Porque não era simplesmente chegar, vamos metralhar todo mundo, não. Existia toda uma ordem de se fazer isso, se catalogava os judeus que iam ficar lá, com números e nomes, enfim, existia toda uma burocracia do mal, digamos assim. Que é isso que as pessoas ficaram muito loucas, porque se fosse simplesmente matar, você matava, entende? Não era preciso fazer tudo aquilo. Então essas questões, que até é meio difícil até hoje em dia de formular de uma forma meio decente, já naquela época, no final da Segunda Guerra, já estavam sendo formuladas. Então Theodor Adorno, como bom alemão que era, e como bom estudioso de toda essa questão da racionalidade, dos limites do projeto iluminista de mundo, né? Para quem não lembra, o iluminismo ou o esclarecimento, que é uma das traduções da palavra alemã Aufklärung, acho que é Aufklärung, ele obviamente fez a sua parte. Ele deu uma série de entrevistas em uma rádio que compõem os textos desse livro aqui. Então esse livro, ao contrário de outros livros dele, como o próprio Dialética do Esclarecimento, Dialética Negativa ou Teoria Estética, que são livros mais densos, esse livro aqui ele é um pouquinho mais verbal, ainda bastante denso, mas ele é um pouquinho mais tranquilo. Então se você puder pegar o texto, dar uma lida com carinho, pegar resumos e ficar aqui comigo um tempo, vamos pensar nisso. E mais ainda do que simplesmente passar um resumo de um texto, eu também quero trazer para a nossa realidade essa ideia toda de Auschwitz e ver até que ponto a gente está dentro disso. Vamos lá? Bom, então Auschwitz foi a barbárie, basicamente. Inclusive a primeira linha do ensaio é: o objetivo de toda educação é que Auschwitz não se repita. Pronto. Mas o que é a barbárie? Bom, vamos colocar as coisas nos seus contextos. Vamos colocar assim, as pessoas no século XX, e até hoje na verdade, elas tinham essa ideia um tanto ingênua, mas ainda uma ingenuidade até positiva, de que a educação, que a razão, que o esclarecimento, que o projeto iluminista de mundo, nos levaria a ser pessoas melhores. Pronto. Ou seja, seria uma coisa até meio automática. Uma pessoa ia estudar muito, ia se esclarecer sobre o mundo, ia entender como ele funciona, e ela ia naturalmente desenvolver alguma espécie de humanidade que levasse ela a ser uma pessoa melhor, etc. Isso funcionou para muita gente, ainda funciona até hoje, mas para muitas pessoas não funcionou. Então, toda a questão, não só desse ensaio de Auschwitz, mas da obra toda do Theodor Adorno e de outras pessoas, como Max Horkheimer, a Hannah Arendt e o Marcuse, e de certa forma o Habermas também, e outras pessoas ainda que eu estou esquecendo, todos os filósofos, sociólogos e psicólogos e que lidaram com toda essa coisa de, meu Deus, como nós fomos capazes de fazer Auschwitz. Essa é a grande questão, porque como uma civilização que dá um Beethoven, que dá um Hegel, consegue também me dar um Hitler, um Goebbels, um Heiner? Como? E desse pasmo inicial surgiram todo tipo de respostas. E até hoje nós temos todos os tipos de respostas para isso. A maioria de nós gosta de pensar em Hitler e companhia como um bando de gente doida, né? Malucos de pedra mesmo, que por algum delírio psicótico saíram matando todo mundo. E realmente não é tão impossível que tenha sido isso, ao menos para o Hitler e seus mais chegados. Mas o que realmente nos chocou, e que chocou Hannah Arendt a ponto dela escrever sobre a banalidade do mal, e que chocou Adorno e outros, foi quando chegou esse cara, que é o Eichmann, eu acredito que foi o Eichmann,
que era o responsável pelo transporte dos prisioneiros. E ele foi julgado por crimes contra a humanidade no tribunal de Nuremberg e tal. E eu acredito que essas transcrições são públicas, tá? Eu acredito que dá pra achar lá na internet de boas. E ele começou a se defender dizendo que não, ele não tinha matado ninguém, ele simplesmente havia cumprido ordens, ele simplesmente havia planejado onde os prisioneiros iam passar, mas ele não era responsável pelo que aconteceu com eles. E ele simplesmente, ele alegava inclusive que nunca tinha pensado sobre o assunto, que não que não fazia a menor ideia, mas que não importava para que serviam os trilhos, porque eram ordens e ordens precisavam ser obedecidas, e argumentos dessa natureza. Isso chocou demais as pessoas. Hannah Arendt fala de banalidade do mal porque ela vai dizer, gente, o Eichmann não é um monstro, ele é simplesmente um burocrata, ele é uma pessoa tão comum, que foi capaz de fazer isso, e essa que é a grande tristeza da nossa era, que não precisa ser um monstro para se fazer um Auschwitz, você não precisa ser um monstro para espancar alguém na rua gratuitamente, você não precisa ser um monstro para linchar alguém porque o cara roubou uma bolsa de uma velhinha, você precisa simplesmente ser uma pessoa absolutamente normal. Por quê? E aqui eu vou voltar para Adorno. A barbárie, ela não é só, ou seja, a falta do esclarecimento, a falta do iluminismo, a falta de humanidade emancipada de si mesma. Ela não é só uma coisa psicológica, entende? Adorno, na verdade, ele vaza bastante a psicologia, especialmente teorias freudianas. Mas ele também diz que existem fatores sociais, econômicos e culturais nessa questão. E por isso que a barbárie ela nunca vai poder ser efetivamente expulsa de nós enquanto essas condições objetivas existirem. Essa pessoa normal, essa pessoa comum, você, o cara que vai comprar pão na padaria, ela carrega em si um fator de não civilização. Ela é uma pessoa civilizada, mas se dadas as certas condições, ela pode agir como uma louca. E esse tipo de coisa é o fenômeno de turba, né, que a gente chama em sociologia. Você já deve ter ouvido falar disso, de como pessoas absolutamente normais são capazes de fazer coisas loucas quando em conjunto. E é esse tipo de coisa que tanto Freud quanto Adorno vão dizer que é a anticivilização. Existe o texto do Freud específico que ele cita, é o mal-estar na cultura, tá? É o mal-estar eu acredito que seja o mal-estar da civilização na nossa tradução, tá? E Psicologia das Massas também, que são os dois textos que ele cita por nome no Freud. Então se vocês forem da psicologia aí, freudiana e tal, me ajudem aí nessa. Então vamos lá, por que ele pega a psicologia? Porque para Adorno, as condições objetivas do esclarecimento, ou seja, as condições, o que nós chamaríamos de condições materiais, né, na moda do Marx, né, a gente vai chamar de condições materiais, que é a sociedade econômica, a distribuição de renda, esse tipo de coisa mesmo, né, bem hard, assim, sabe, bem dura mesmo. Essas condições, que também são parte da barbárie, elas não podem ser mudadas assim pela educação. E como o ensaio Educação após Auschwitz, ele decide retroceder e lidar com o individual. Ou seja, ele não... Aqui já é a primeira diferença de Adorno para o senso comum sobre Auschwitz. Ele não vai dizer que é simplesmente uma coisa de gente doida. Ele vai dizer que pode ser alguém doido, mas o que importa mesmo é a nossa civilização ser capaz de tolerar Auschwitz. Ser capaz de até colaborar com Auschwitz. Como hoje em dia nós sabemos que houve colaboração de tanto das pessoas que moravam perto de Auschwitz, quanto de outros grupos societais. Outra tese que ele corta logo é justamente a ideia de que o nazismo aconteceu na Alemanha por questões culturais endógenas, né, bem próprias, locais da Alemanha, e que isso não teria acontecido em outros lugares. Ele rapidamente corta isso, embora ele reconheça que certas tendências da cultura alemã, notadamente a sua tendência autoritária, possam realmente ter contribuído para isso, mas ele vai jogar isso como uma explicação muito ingênua do que foi a barbárie de Auschwitz e por que ela aconteceu. Ela não simplesmente aconteceu porque os alemães são malvados, entende o que eu quero dizer? Ele é o primeiro que vai dizer, embora hajam condições objetivas em termos de cultura, em termos de distribuição de renda, as pessoas que moravam no lugar, em Auschwitz eram um bando de monstros. Não, eles não eram monstros, eles simplesmente estavam lá vivendo a vida deles. E esse viver a vida deles que é o interessante. Porque esse viver a vida deles, na verdade, é uma desumanização do outro. Você não está colocando a outra pessoa, que
por conceito, não é uma pessoa que você conhece intimamente, é só uma outra pessoa, tá? Esse outro, essa outra, fora de mim, é uma pessoa estranha e tipo, eu não quero ter contato com ela porque, ai, sei lá, não sei, vai que ela me machuca, vai que ela é louca. É que nem aquela história de, o ladrão lá, o cara roubou lá uma mulher, só que o pessoal pegou ele, amarrou num poste, deu um monte de soco nele, o cara quase morreu. Haha, deveu! Essa postura, entende? Ou então aquelas pessoas que, eu sou pró-vida, tipo, sou contra o aborto, mas tá tudo bem espancar um cara até quase ele morrer, entendeu? Porque ele roubou alguém, tá tudo de boas. Então, e é interessante que a maioria das vezes não se vê as incongruências disso. Parecem exemplos meio aleatórios, sabe? Mas eles todos têm esse substrato de desumanização neles. E como eu disse, todos nós somos sujeitos a isso. Eu acho que qualquer ramo social a gente pode pensar em alguma coisa. Eu não quero encher esse vídeo de exemplos, mas sintam-se livres para comentar, acrescentar outros exemplos, discordar de mim nos comentários. Continuando. Ainda sobre os mecanismos que fortalecem a barbárie, Adorno vai destacar em particular tanto a técnica, que é o grande tema, aliás, tá, de toda a obra dele no que diz respeito à queda do projeto iluminista de sociedade, e também o papel do esporte, que é meio ambíguo. Ele vai colocar o esporte como uma possível solução educacional para a barbárie, no sentido de que ele incentiva o trabalho de equipe, que ele incentiva as pessoas aprenderem a perder, esse tipo de coisa. Essas coisas que as pessoas falam de que como o esporte constrói caráter e tal. Você ouve isso muito em campanhas políticas também, né? O candidato promete que vai fazer acontecer no esporte com as crianças, os adolescentes, não sei o que. Porque realmente há esse caráter no esporte. Pessoas aí do esporte não me deixem mentir. É verdade. Mas Adorno também reconhecia que, justamente pela competitividade de certos esportes, também havia uma certa, digamos assim, uma parte ruim de você incentivar o esporte em uma educação formal. Incentivando o trabalho de equipe, você também está incentivando o trabalho de equipe contra uma outra equipe. Então essa dialética, ele mesmo reconhecia que ele precisava trabalhar mais em outros textos. E outros textos dele é mais trabalhado essa coisa, por isso que eu não vou falar mais aqui. Mas esse pensamento está no texto de Educação após Auschwitz. A outra questão que é mais importante, que é a da técnica. Para quem não se lembra de indústria cultural, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás. Então vamos só refazer umas coisas aqui. Quando Walter Benjamin fala do pós-aurático, e ele vai dizer que as obras de arte não têm mais aura, elas não têm mais um momento específico no tempo que as torne únicas, mas tudo é possível de ser reproduzido, ele está analisando as consequências da técnica reprodutiva e na nossa percepção de mundo, porque a estética não é só o que eu acho bonito, eu acho as coisas bonitas por motivos que são historicamente condicionados, e é isso que é interessante da teoria toda do Benjamin, do Walter Benjamin. Então Adorno vai pegar essa ideia do pós-aurático e vai falar, cara, isso é muito interessante, vamos levar isso para outros termos. Então o que ele vai dizer, junto com Horkheimer lá no Dialética do Esclarecimento, é que a técnica, ela ao ocupar o lugar de honra, digamos assim, em nossa sociedade, no sentido de que tudo é regido pela técnica, os empregos mais simples que você puder imaginar, eles têm alguma espécie do que a gente chama hoje de qualificação, que é justamente essa técnica, que é justamente essa instrumentalização da vida. Você não faz as coisas da tua própria cabeça, mas você faz as coisas seguindo uma série de técnicas e procedimentos e tal. Então a técnica que o Adorno vai dizer é justamente essa ideia de instrumentalizar as relações sociais. Hobson, isso me lembra levemente o conceito de burocracia no Weber e o conceito de estranhamento no Marx, pois é justamente daí que eles vêm. Então essa ideia do estranhamento, que é do Marx, que também é do Adorno, essa técnica vai se juntar com as condições psicológicas do caráter do ser humano moderno e do ser humano alemão em particular, quais sejam a ideia masoquista, masoquismo no sentido freudiano, tá? De prazer no sofrimento e tal. Aqui ele vai colocar a ideia dos bullings, a ideia do bullying e a ideia do que hoje a gente chama de bullying. A ideia do bullying e a ideia dos rituais de iniciação de fraternidades, esse tipo de coisa. Como esses rituais, através de infligir dor, eles procuram te dessensibilizar da dor.
Pense no Tropa de Elite 1, quando tem aquele treinamento todo dos recrutas lá, né, 02, 05. Pense naquilo tudo que eu estou falando. Também há um outro ponto ainda, que é a ideia da consciência coisificada. A coisificação da consciência é o resultado do processo, tá, de desumanização que eu estava falando. A consciência cosificada como o resultado das relações entre humanos não se dando mais num plano de reconhecimento de igualdade, mas eu vendo a pessoa como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse um objeto, como se ela fosse alguém que tem valor para mim na medida que ela pode me dar alguma coisa. Essa coisificação da consciência, que é o que permite Auschwitz existir enquanto fato concreto lá na Alemanha e enquanto, digamos, tendência anti-civilizatória na nossa civilização inteira. Vocês podem perceber como Adorno está bem preocupado com essa questão, porque ele entende que a ideia do século XIX, século XVIII, do iluminismo, da Aufklärung, do esclarecimento, é tudo a mesma coisa. Essa ideia ela foi vindo pelo XIX e por mais que no passado talvez elas tenham nos trazido sim algumas ideias interessantes a respeito de respeitar a humanidade, etc. E até hoje ela nos dá coisas interessantes, afinal de contas nós temos Declaração de Direitos Humanos, né, esse tipo de coisa. Ela também nos deu muitas coisas malignas, que não só Auschwitz, mas tudo que veio depois de Auschwitz, que agora, porque nós vivemos aqui, podemos dizer que tanto as guerras do Vietnã, as guerras do Iraque, as próprias inúmeras guerras étnicas na África que estão acontecendo nesse exato momento e ninguém faz nada, porque não interessa ninguém fazer nada. Então, para ficarmos em exemplos bem mais locais, a guerra ao tráfico, que basicamente faz policiais se comportarem como se eles fossem soldados ocupando um território. Então, tipo, e também coisas como o que o Levi Fidelix falou no debate presidencial agora da Record, que foi que me motivou a fazer esse vídeo em primeiro lugar, de como nós temos que isolar gays e drogados e temos que isolá-los e tratá-los longe de nós, pessoas normais. Esse tipo de pensamento, que é justamente a consciência cosificada. Há sim uma coisa que a gente pode fazer em relação a isso, e essa é a proposta do texto Educação após Auschwitz, que existam propostas de mudança para isso, em termos educacionais. Tanto uma educação para as crianças, porque as crianças são as que são mais suscetíveis a uma educação formativa, emancipadora, e menos suscetíveis à barbárie, justamente porque elas estão crescendo, né? Também nós adultos já, com uma coisa que o Adorno vai chamar de educação política. Educação política por Adorno não é doutrinação partidária, tá? Para começar, não é. A educação política é uma educação que vise o esclarecimento, que vise a emancipação, que vise a visão crítica da sociedade. Que na verdade é uma educação contextual, é uma educação que responde os porquês das coisas de uma forma contextual, de uma forma dizendo, olha, nossa, lá vou eu pegar o celular de novo. Este celular é preto porque ele foi desenhado dessa forma por uma empresa e ele foi desenhado como preto porque o preto ele simboliza tal e tal coisa na mente do consumidor e simboliza elegância porque no século XIX o preto era visto como elegante porque ele era modesto e a alta costura da Chanel, não sei o que. Enfim, você vai falando as coisas. Robson, eu preciso de um resumo do que você falou, porque você falou muitas coisas legais, mas foi meio confuso. Ok, here we go. Educação após Auschwitz foi uma palestra dada em rádio por Theodor Adorno para responder a seguinte questão. O que é Auschwitz? Como ela foi possível e o que nós podemos fazer para impedi-la? Entende? Em termos educacionais. Então o que ele vai fazer é dizer de onde veio a barbárie, de onde veio Auschwitz, que ele veio da barbárie que é inerente ao processo de modernização da sociedade, é inerente a nós, tanto em termos, ou seja, em termos sociais, né, como em termos psicológicos, como nós todos carregamos em nós mesmos a barbárie, a não civilização, e como nós estamos nos acostumando a desumanizar as pessoas, exceto quem nos é realmente querido, né, próximo a outras pessoas que se explodem. Esse tipo de pensamento.
Então ele vai começar a falar do que reforça a barbárie em termos sociais. Ele vai falar especialmente do caráter autoritário, que se manifesta tanto nas organizações políticas, das polícias, nas organizações militares, com os rituais de iniciação, que são provavelmente uma espécie de masoquismo da cultura, né? Que são pessoas que através da dor são ensinadas a não ligar mais para a dor, portanto podem infligir dor a outros, e eu trouxe o exemplo do Tropa de Elite. E também o esporte, que apesar de ser uma ferramenta para o esclarecimento, porque promove trabalho de time, né, essas coisas bacanas de cidadania, né, que a gente chama agora, também pode fomentar a barbárie, porque justamente é um time contra outro time. Então é uma coisa que você pode tanto incentivar um fair play, né? Isso aqui é só um jogo e tal, vamos jogar aqui, mas depois a gente é amigo, a gente é bro. Quando você pode estimular uma coisa meio bélica, de guerra, do tipo, não, tem que dar porrada nos caras, não sei o que, não sei o que. Vídeo de torcidas organizadas, hooligans e esse tipo de coisa. Essa dialética aqui do esporte também se manifesta em outros lugares, tá? Em outros parâmetros, em outros locais sociais. O esclarecimento, então, ele, apesar de ser totalmente disseminado, ele pode sim ser barrado através da educação, tanto da educação de crianças, uma educação que para a emancipação, uma educação humanizadora, quanto nos adultos para uma educação política que os permita ver o que está por trás das coisas que nos parecem naturais em termos políticos, das elites no poder, esse tipo de coisa. O que nós podemos fazer para mudar esse quadro social, entende? O que nós podemos fazer para nos levantarmos contra esses abusos e fazermos por onde, esse tipo de coisa. Ou seja, uma educação contextual, uma educação política não doutrinária, mas uma educação política, porque a política, eu já vou retomar na Arendt, e antes dela até Aristóteles, porque ela está retomando Aristóteles, é justamente o que nos torna humanos, que é justamente o ato de termos um problema, vamos sentar e dialogar. Essa aqui é a grande coisa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez tenha ficado um pouquinho mais caótico, e eu acredito que alguns pontos específicos vão precisar de ser mais desenvolvidos. Então, por favor, comentários, dúvidas, questões, reclamações, sugestões nos comentários. Se vocês realmente gostaram do vídeo e gostariam de ver mais, por favor, apertem no botão vermelho de se inscrever. Não se esqueçam do nosso Hangout, dia 4 de outubro de 2014, às 19 horas. Aqui no canal vai haver um link ao vivo para você ver, tá? Hangout, para quem não sabe, é uma transmissão ao vivo. Assim como vou divulgar no Google+, na página do Facebook, no meu Twitter e no meu Instagram pessoais também estará lá um link para você clicar e olhar e vamos lá. O que vai acontecer nesse Hangout, Robson? Resposta de perguntas, uma sumarização dos pontos essenciais em termos dos clássicos, né, Marx, David e Durkheim, e algumas coisas mais específicas para Enem. Então, se você está pensando em fazer Enem, legal. E se você também está precisando de uma ajuda para uma prova, alguma coisa assim, eu posso fazer tranquilamente. Vou ver o que eu posso fazer para você tranquilamente. No mais, gente, muito obrigado por ficarem aqui comigo. Obrigado por esperar esse vídeo, que é meio um desabafo também, né? E até a próxima, viu? Muito obrigado. Robson Lima, desligado.